Lição de número 8, o quinto sinal. Jesus anda sobre o mar. Primeiro trimestre de 2022, Revista dos Jovens. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2022, CPAD, Revista dos Jovens. Estamos estudando nesse trimestre o tema Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo Jesus no Evangelho de João. E hoje vamos estudar a lição de número 8, o quinto sinal, Jesus anda sobre o mar. Eu lembro aos irmãos que as lições são agrupadas em playlist para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez no nosso canal, é muito bem-vindo também. Então, continue conosco. Vamos ao cabeçalho da nossa lição. Lição de número 8, que tem como tema o quinto sinal. Jesus anda sobre o mar. O texto principal se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de número 19 e o versículo de número 20. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. Vamos ao resumo da lição. Os discípulos se viram diante de uma situação frente à qual eram impotentes. Foi naquelas circunstâncias que Jesus se revelou a ele. Objetivos da lição. Primeiro, apresentar o quinto sinal narrado no Evangelho de João. Jesus anda sobre as águas. Segundo objetivo, compreender o processo da revelação de Jesus, segundo João. E o terceiro objetivo que deve ser alcançado pelo professor em sala de aula é saber como se deu o treinamento dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal Teologia Simplificada agora e eu vou dar um tempo para você fazer a sua inscrição. O segundo pedido que eu faço é: assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, imagens, mapas e muito mais informações para enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido que eu faço é: caso você queira, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos e irmãos aí na sua igreja, ative o sininho de notificações, ele é muito importante para todos nós. Prezado professor, na lição de hoje estudaremos o quinto sinal narrado pelo apóstolo João. Jesus anda sobre o mar. O capítulo 6 de João nos mostra que depois de alimentar a multidão faminta, os discípulos de Jesus entraram em um barco em direção a Cafarnaum. Contudo, eles foram surpreendidos por uma terrível tempestade, pois as tormentas eram comuns no mar da Galileia devido à sua localização. Veja que a tempestade causou muito medo nos discípulos e os deixou abalados, pois chegaram a pensar que Jesus era um fantasma. Em geral, as tormentas da vida mexem com as nossas emoções. Ficamos como os discípulos no barco, temerosos, e o medo nos leva a vermos fantasmas. Não importa a tempestade que você ou, quem sabe, alguns de seus alunos esteja enfrentando, tenha confiança, pois Jesus também virá em seu socorro. Muito bem, meus irmãos, você está no canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira e estamos estudando as lições da Escola Bíblica Dominical, Revista dos Jovens, cujo tema é Jesus Cristo, o Filho de Deus, os sinais, os ensinos de Cristo no Evangelho de João. E hoje estamos estudando a lição de número 8, cujo tema é o quinto sinal, Jesus anda sobre o mar. Veja, irmãos, que o quinto sinal realizado por Jesus aconteceu no mar da Galileia, depois que o mestre passou por longas horas de oração falando com o Pai. Ao mesmo tempo que os discípulos navegavam,
e se debatiam contra as ondas, Jesus estava em oração. Por vezes, meus queridos irmãos, precisamos fugir de certas circunstâncias perigosas, nos refugiando na presença de Deus em oração. Você sabe que a oração fazia parte continuamente da vida de Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 16 diz que ele retirava-se para o deserto e ali orava. Quando Jesus estava em Jerusalém, Jesus tinha por costume orar no Monte das Oliveiras. Marcos, o evangelista Marcos, registra que Jesus, levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saindo para um lugar deserto para orar. Marcos capítulo 1, versículo 35. Os discípulos estavam acostumados a ver o mestre se ausentando para seus momentos de oração, o que aconteceu também naquela tarde. Jesus deixou um grande exemplo sobre o valor da oração. Muito bem, meus irmãos, o primeiro ponto da nossa lição fala sobre esse mar que se levantou revoltoso. Cronologia dos fatos, pela narrativa feita por João, Mateus e Marcos, entendemos que a travessia do Mar da Galileia foi iniciada na tarde do mesmo dia da primeira multiplicação dos pães. De Tiberíades, Jesus ordenou aos discípulos que navegassem para o outro lado do lago, em direção a Cafarnaum, enquanto ele foi orar. É importante saber que a travessia demandava um tempo considerável, principalmente pelas condições primitivas das embarcações. Naquela tarde, os discípulos já haviam navegado, veja isso, irmãos, uns 25 ou 30 estádios, ou seja, 4,5 km ou 5,5 km com ventos que eram contrários. Isso representava longas horas de navegação. Quando Jesus foi ao encontro dos discípulos, já havia passado, veja isso, das 3 horas da manhã. Mateus registra que era já a 4ª vigília da noite, portanto já estavam no mar. Olha isso, irmãos, havia aproximadamente mais de 12 horas que os discípulos estavam naquele mar revoltoso. Meus irmãos, como as circunstâncias podem mudar tão rapidamente em nossas vidas? Na tarde do dia anterior, os discípulos haviam participado de um evento simplesmente extraordinário, a multiplicação de tão poucos pães e peixes para alimentar uma tão grande multidão. Certamente produziu emoções fantásticas nos discípulos. Entretanto, poucas horas depois, viam-se perplexos diante das ondas tão perigosas. No primeiro cenário, estavam com Jesus. Agora, embora atendendo à ordem de Jesus, eles estavam sozinhos e totalmente incapacitados de resolver esta crise tão aguda. Uma madrugada terrível no meio do mar. Certamente, quem já experimentou de algum modo navegar em meio às ondas fortes pode imaginar que os discípulos estavam vivendo, acrescentando o fato de que na época as embarcações eram muito mais frágeis e sem qualquer sistema de comunicação como temos hoje. Portanto, irmãos, o quadro era desolador. Um fantasma? Veja que o Mar da Galileia possui 20 quilômetros de comprimento. Sua largura chega a 12 quilômetros. Tem uma profundidade média de 50 metros, conforme você vê agora aí na sua tela. No trecho que navegavam, acredita-se que a distância era de 8 quilômetros. Os irmãos, os evangelistas narram o quadro vivido pelos discípulos usando fortes expressões, como por exemplo, João conta que um grande vento assoprava, João 6,18. Conforme Mateus, o barco estava sendo açoitado pelas ondas, Mateus capítulo 14, versículo de número 24. Foi naquelas pavorosas circunstâncias que Jesus apareceu andando sobre o mar. João 6, versículo 19. O Mestre se revelou como o Deus Todo-Poderoso, que mesmo diante de qualquer tempestade, jamais perde o controle da situação.
a ponto de andar sobre as águas. Momento antes, o Jesus verdadeiro homem estava orando em absoluta dependência do Pai. Agora, o Jesus verdadeiro Deus aparece andando sobre o mar. O quadro é justamente esse. Do ponto de vista físico e humano, havia uma tragédia iminente. A instabilidade era reinante do ponto de vista divino. Contudo, havia plena segurança e estabilidade. Jesus apareceu soberano, andando sobre as águas. Esse era o propósito naquele momento, revelar a divindade de Cristo Jesus. Meus irmãos, vamos para o segundo ponto da nossa lição, o processo da revelação de Jesus. No primeiro item, sou eu, não temais, disse Jesus. Veja, meus irmãos, quando os discípulos, assustados, com medo, pensaram estar diante de um fantasma, Jesus se identificou, dizendo, sou eu, não temais. João capítulo 6, versículo 20. João relata o momento em que o recebem no barco, mas Mateus dá uma informação precedente. Pedro manifestou dúvida se realmente era Jesus. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Jesus o chama e ele, descendo do barco, começa a andar sobre as águas. Pedro, sentindo o vento forte, teve medo e começa a afundar. Clama por Jesus, que lhe estende a mão e o segura. Muito bem, meus queridos irmãos, não saia daí, a aula está maravilhosa. Vamos agora ao terceiro ponto da nossa lição. Treinando os 12 apóstolos, a ordem de Jesus. Marcos usa uma expressão muito forte. Jesus obrigou os seus discípulos a subir para o barco, em Marcos capítulo 6 e versículo 45. Veja, irmãos, que isso mostra que o propósito do mestre era que os discípulos atravessassem sozinhos o mar da Galileia. Tanto Mateus quanto Marcos dizem que, depois de despedir a multidão, Jesus subiu ao monte para orar. Enquanto isso, os discípulos estavam no meio do mar, com o barco sendo açoitado pelas ondas. Para os discípulos, o cenário era único e desolador. Estavam enfrentando uma grande tempestade. Compreender ou obedecer? Os discípulos estavam sob a ordem expressa de Jesus, não estavam agindo por vontade própria. Mas isso não os isentou de enfrentar tão grande tempestade. Isso nos leva a refletir sobre a necessidade de sempre obedecer ao nosso Senhor e fazer a sua vontade. Fé e confiança. Nosso relacionamento com Deus precisa estar fundamentado na fé e a confiança nele, considerando todos os seus atributos. Veja, meus irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, meus irmãos, servimos a um Deus gracioso e cheio de misericórdia, que sempre quer se relacionar conosco. Mas para isso, irmãos, precisamos ter fé. As mesmas tempestades que expõem nossas fraquezas e nosso medo servem para nos aproximar de Jesus e nos fazer conhecê-lo cada vez mais. Meus irmãos, precisamos buscar mais e mais numa atitude de profunda humildade, reconhecendo as nossas limitações. Com Jesus Cristo, certamente chegaremos à terra firme. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos concluindo esta lição maravilhosa. Não deixe de ativar o sininho de notificações e também comentar. Sua participação no nosso canal é muito importante. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e irmãos aí na sua igreja. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre. Amém.